Galera, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do módulo de entrevista. E essa aula é sobre guesstimate, que é na verdade uma junção de duas palavras do inglês, guess, que é de chutar, e estimate, que é de estimar. Então, é sempre que te fazem uma pergunta em que você pensa, caraca, como é que eu vou saber isso? Será que eu tenho que chutar? E na verdade o que eles querem é que você faça não um chute aleatório, mas mostre como é que você conseguiria quebrar esse problema, como é que você conseguiria pensar nesse problema de um jeito a fazer uma estimativa e não um chute. Na verdade, é uma mistura dos dois. Então, sempre que te perguntarem alguma coisa como quantas batatas fritas são consumidas por dia na Holanda, não chute um número, não fale, sei lá, 30 mil. Tipo, de onde você tirou esse número? Não é isso que eles querem. O que eles querem saber é como é que você vai quebrar esse problema de um jeito que faça com que você possa fazer chutes mais é, não com cautela, mas chutes mais acertados, chutes mais educados. Beleza? Então, isso está aparecendo cada vez mais em entrevista, porque é um jeito de ver como a pessoa pensa, como a pessoa estrutura o raciocínio dela, como é que ela reage com uma pergunta tão inusitada, como é que ela faz para realmente chegar numa resposta. Então, de novo, não fale, não sei como é que eu vou saber isso, não tenho a menor ideia, ou chutar um valor aleatório. Não é legal, o que eles querem ver não é isso, é na verdade como você pensa. Então vamos começar a quebrar o problema. Eu vou dividir minha tela com vocês e a gente resolve juntos. O primeiro exemplo que eu quero falar com vocês é sobre se vem a pergunta de quantas bolas de tênis a gente consegue colocar em um ônibus. Aí você pensa, caraca, sei lá, né? Como é que eu vou saber? Mas vamos começar quebrando o problema. Então a gente tem aqui números de bolas de tênis. Opa, queria fazer isso aqui. Em um ônibus. O que a gente precisa saber para estimar isso? A gente precisa saber o volume da bola de tênis, da bola, e o volume do ônibus, certo? Porque aí a gente só divide um por outro e a gente acha quantas bolas de tênis caberiam mais ou menos. Agora, a gente consegue estimar o volume de uma bola de tênis? Cara, a gente consegue, né? Pensar, a gente consegue imaginar segurando uma bola de tênis. O que eu sugiro aqui é, principalmente por você não ter uma calculadora, você não tem nada, tem que fazer a conta ali no papel mesmo, façam aproximações que façam sentido, que não vai ser um negócio que vai deixar um erro grotesco, mas que facilitem as contas para vocês. Então aqui eu vou considerar uma bola, eu vou imaginar que ela é um cubo de 10 centímetros por 10 centímetros. Isso está muito certo? Se você quer usar a fórmula né, da esfera, vocês podem usar, mas isso vai tornar tudo bem mais difícil. E, na verdade, eles querem ver como é que você faz e a ordem de magnitude. Então, não aproximem nada de um jeito muito errado, mas com cautela vocês podem fazer isso. E o que eu gosto de fazer também, e que deu certo até agora, é fazer uma estimativa um pouquinho mais errada e entender que aqui eu estou considerando que vai caber menos bolas de tênis do que caberiam, certo? Porque eu estou imaginando que existe a área, o volumezinho ali entre a esfera e o cubo, tô imaginando que ele está preenchido. Então, na verdade, vão caber mais. Eu posso depois, talvez, só arredondar para cima para compensar por isso. Então, vamos pensar inicialmente como 10 centímetros e 10 centímetros. Outra dica, gente, vocês vão ter que fazer essas contas de cabeça. Então, é bom prestar atenção em unidades e é bom fazer isso de um jeito que você não tem que ficar convertendo coisas lá no final. Então, já pensa agora, o volume do ônibus a gente vai calcular em metros, certo? Então aqui, mais fácil a gente já fizer em metros, que deixa tudo na mesma unidade. Então, eu vou usar como 0,1 metro vezes 0, isso aqui é um vezes, gente. Vezes 0,1 vezes 0,1, que vai me dar um resultado de 0,001 metro cúbico por bola de tênis. E para o ônibus a mesma coisa, a gente vai estimar. Eu vou pensar num ônibus como bem aqui com uma forma meio cúbica, apesar de não ser um quadrado. Então vamos pensar agora a gente em pé dentro de um ônibus. O ônibus é mais alto que a gente, certo? Mesmo quando a gente está em pé ali, se a gente erguer a mão, a gente ainda não encosta exatamente no teto. Ficar um pouquinho mais alto. Então, eu tenho aqui 1,70, vou imaginar que sejam 3 metros. Aliás, eu tenho 1,68, gente. Arredondei para 1,70. Olha só, já estou no cérebro total no arredondamento aqui. E agora vamos pensar de largura. É mais ou menos parecido também, né? Então, assim,
ali onde está o motorista até a porta. Se a gente ficar deitado, vou me usar como medida de distância, porque eu consigo me imaginar, né, deitando assim. Então, eu acho que ali, entre de janela a janela, também deve dar mais ou menos uns 3 metros do ônibus. Se a gente olhar o ônibus talvez ele pareça até mais comprido em pé, mas é que tem a área da roda, né? Então, a roda vai estar aqui. E a gente não vai ter essa área ali dentro para pôr bola de tênis. Então, eu vou considerar 3 metros por 3 metros. E aqui o comprimento, vamos pensar na gente deitado, então. Um ônibus normal, talvez caibam umas 5 pessoas, mais ou menos de 2 metros. Vou colocar 10 metros. 10 é um número redondo, lindo, maravilhoso. Vou considerar 10 metros assim. Isso quer dizer que temos um volume de 90 metros cúbicos. Agora, quando a gente divide 90 metros cúbicos por 0,001, a gente encontra 90.000 bolas de tênis dentro de um ônibus. Aí você pode falar, não, mas a gente tem as cadeiras, a gente tem algumas coisas ali dentro que vão diminuir o volume disponível do ônibus. Então você pode falar, eu vou tirar 10% por causa das cadeiras, se eles não especificarem, você pode imaginar que o ônibus está vazio. Então tira 10% e fala, caberiam mais ou menos 81.000 bolas de tênis em um ônibus. Gente, essa é a resposta certa? Não sei. Realmente eu não sei, mas é um jeito de explicar como é que você pensaria e provavelmente seu chute não vai ser tão aleatório, tão, né, perdido. Se você só fala um número, a chance de você errar por zeros é muito maior. Então talvez aqui não seja exatamente isso, mas chega muito perto. Agora vamos para um outro exemplo, que é um pouquinho mais complicado, mas na verdade é a mesma estratégia. A gente vai quebrar o problema em pedaços menores que a gente consiga fazer uma estimativa. E esse tipo é mais comum, eu diria, esses mais complicados. Tanto para trainee, quanto para consultoria, quanto para banco de investimento, costumam pedir bastante. Os trainees estão começando a pedir mais agora, aqui na Europa é bem comum, mas eu acho uma coisa que pode aparecer, e se aparecer e você não estiver preparado, é muito difícil organizar o pensamento. Então, aproveitem agora, se preparem para isso. Pode ser que não apareça, mas se aparecer, vocês estão preparados. Então, a pergunta que eu vou falar agora é bem comum, que é um jeito, né, legalzinho de pensar sobre como separar o problema, que é quantos reais por ano são gastos no Brasil com fraldas? Então, o seu problema aqui vai ser reais por ano no Brasil em fraldas. Opa! Fraldas. Então, esse é o seu problema. O que a gente precisa saber para estimar isso aqui? A gente precisa saber quanto é que custa. Então, é preço de uma fralda. Qual o preço médio, né? Preço médio. Preço médio de uma fralda. E o número de fraldas por dia, né? O número de fraldas que é usado. Então, no total, no ano. Então, aqui seria no ano. Então, a gente pode quebrar por dia, depois a gente calcula. O que a gente precisa saber para quantas fraldas são usadas no ano? Então, aqui a gente precisa de uma fraldas por pessoa, por usuário, né? Por dia, fazer por dia ou por ano. Pode pôr por ano. E, não vai caber aqui. Tá. E quantas pessoas usam fralda no Brasil? Certo? Se a gente souber isso, a gente consegue estimar quantas fraldas são usadas por ano no Brasil inteiro. Então, quantas pessoas usam fraldas e quantas fraldas elas usam por dia em média. Aí, quantas pessoas usam fralda no Brasil? A gente pode imaginar que existem três tipos de pessoas que usam fraldas. Temos bebês, temos idosos e temos
pessoas com algum tipo de incontinência. Certo? Deixa eu colocar aqui mais uma página, porque não vai caber. Tá. Então, deixa eu... Como é que eu vou fazer isso aqui? Não tem como. Então, vamos pensar por aqui e eu vou continuar na outra página, galera. Desculpa que não coube. Então, temos bebês, temos idosos e temos pessoas com algum tipo de incontinência. Pode ser mulher no pós-parto, pode ser alguém que tem alguma doença ou tem feito alguma cirurgia e está precisando de fralda naquele momento. Então, vamos pensar agora por como é que a gente vai estimar isso no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem a população do Brasil, que vamos fazer aproximadamente 210. 210. Vamos fazer 200 para ficar mais redondo, vai. A gente vai arredondar para 200 milhões de pessoas. Vamos supor que a gente tenha pessoas vivendo de 0 a 80 anos e que elas usam fralda nos primeiros 2 anos. Então, de 0 a 2 elas usam fralda. E de 75 a 80, metade delas usam fralda. A metade é meio alto, né? Por 1/4 dos velhinhos usam fralda. Se a gente considerar que a população é distribuída do mesmo jeito, a gente vai pensar que aqui tem 5 anos, né? Então, vezes 1/4. Então, a gente vai ter 5 anos. Vou pensar aqui. 5 anos de 80. Vou pensar 200 dividido por 80. A gente vai ter 16, 2, 5, 25, 250 mil pessoas. A louca da cabeça, né? Ponto. Então, você tem 2,5 milhões por ano. Então, aqui você vai ter 5 milhões de bebês. Aqui você teria 5 vezes isso, vai dar 7. 7? 4, 2, 5. Não, 750 seria 3. 12 e 50. Dividido por 4, você vai ter aqui 3. 50 dividido por 4 vai dar 12. Então, você teria 3,12 milhões de idosos usando. Vocês conseguiram acompanhar, gente? Ficou confuso porque eu tô fazendo realmente aqui ao vivo com vocês. Ao vivo não, né? Mas vocês estão entendendo. Gravando aqui direto. Deixa eu fazer de novo, galera. Mostrar um pouquinho melhor. E também, se isso acontecer na entrevista, gente, fala, né? Fala, cara, tá aí, deixa eu só fazer de novo aqui. Porque é muito normal a gente ficar confuso com os números, porque a gente tem que fazer as contas de cabeça ali na hora. Então, vamos lá, 200 milhões de pessoas, eu vou considerar que as pessoas vivem de 0 a 80. Isso quer dizer que 200 milhões de pessoas dividido por 80 vai dar, aqui, vai dar 2, certo? 16, 40, aqui vai dar 5. Não, tinha cortado isso aqui, seria um ponto. Então, 2,5 milhões por ano. Então, assim, de 0 a 1 ano, você vai ter 2,5 milhões de pessoas. De 1 a 2 anos, você vai ter isso aí também. Então, por ano, a gente tem essa população. Agora, eu vou considerar que de 0 a 2 anos, as pessoas usam fralda. São os bebês. Então, eu vou ter 2 anos aqui. Quanta população eu vou ter aqui no meio? 2 vezes 2,5 milhões, que vai ser igual a 5 milhões de bebês. E os velhinhos, eu vou considerar que de 75 a 80, 1/4 dos velhinhos usam fraldas. Eu sei que a gente vai ter, né, gente mais velha, na verdade, usando a fralda, mas a gente está fazendo uma aproximação, que é para entender mais ou menos a distribuição geral e fazer um chute que faça sentido. Então, aqui tem 5 anos, então vou ter 5 anos vezes 2,5. Aqui 5 vezes isso vai dar 12,5. Isso aqui eu vou dividir por 4, porque eu estou considerando que só 1/4 desses velhinhos, na verdade, usam fralda. Então, aqui a gente colocaria, né? É assim que faz, não é? Gente, quanto tempo que tem isso, né? Então, sobra 5, aqui 50, vai dar 1, 2. Então, 3,12 milhões de velhinhos usando fralda. E da população adulta, então, de 20
a 60 anos. Eu vou considerar que 1% dessa galera, 1%, talvez seja alto, vou considerar 1% que essa galera tem algum tipo de incontinência, tenha feito alguma cirurgia, esteja no pós-parto, tem alguma situação que realmente faça com que elas precisem de fralda. Então tem aqui 40 anos, vezes 2,5, a gente vai ter aqui 100 milhões de pessoas, 1% vai ser 1 milhão. Então, eu estou considerando aqui que tem 1 milhão de pessoas com algum tipo de doença que possa fazer com que elas precisem de fralda. Então, a população do Brasil que usa fralda vai ser 5 milhões, mais 3,12, mais 1 milhão. Então, a gente vai ter 9,12. Então, aqui, a soma desses todos aqui vai ser de 9,1. Pode arredondar para 9, porque a gente quer fazer uma coisa mais tranquila. Então, a gente vai falar que 9 milhões de pessoas no Brasil usam fraldas. E quantas fraldas as pessoas usam por ano? Então, quantas vezes a gente vai no banheiro por dia fazer um xixi? Imaginar que o bebê vai mais vezes, o velhinho às vezes precisa ir mais vezes. A gente pode colocar uma média de 8 fraldas por dia. Então, a gente fala aqui que vai ser mais ou menos 8 fraldas por dia, com 365 dias no ano. 350, 7 vezes 4, 280. Vai ser 3.280, 2.800 fraldas por ano. Caraca, coisa pra caramba, né? Então vamos considerar que tem 3.000 fraldas por ano por pessoa que usa fralda. E a gente tem 9 milhões de pessoas usando fralda. Então isso aqui é 1.000. Isso aqui é milhão. E a gente tem 9 milhões. Então aqui a gente vai ter 3.000 vezes 9 milhões, vai dar 27 bilhões de fraldas por ano. Bilhões. Vocês estão entendendo? Depois que vocês quebraram um problema em alguma coisa, que você consiga fazer um chute mais ou menos ali aproximado. Pode ser que seja mais que 8 fraldas por dia. Às vezes alguém aí é mãe e vai falar, caraca, usa muito mais ou usa muito menos. Não sei, mas não vai ser um chute do tipo, usa 50 fraldas por dia, né? Ou usa 1.000 fraldas por dia. Não, a gente fez um chute que vai ficar ali perto mais ou menos da coisa. Então, 27 bilhões de fraldas por ano no Brasil. Preço médio de uma fralda. Cara, eu acho que fralda não é muito caro, então eu vou colocar R$1 para facilitar minha vida. R$1 por fralda. Porque não deve ser muito mais que isso ou muito menos que isso. R$1 é uma coisa que usa muito, então vou colocar R$1 por fralda. 27 bilhões de reais por ano. 27 bi por ano no Brasil são gastos com fralda. Então, inicialmente, é uma coisa que parece, tipo, muito complicada. Mas quando você pensa, quando você começa a quebrar esse problema, chega um momento que você consegue fazer alguns chutes. Então, mesmo que o chute não seja perfeito, gente, eu não tenho ideia de quanto que gasta no Brasil em fralda. Não sei se essas coisas fazem sentido, se tá certo ou não. Dei uma engasgada ali no cálculo, continha de cabeça, ainda mais hoje em dia que a gente usa calculadora para tudo. É difícil usar, fica enferrujado, por isso que é bom dar uma praticada nos zeros. Zero pode ser realmente um problema quando você tem muitas unidades. Eu sei que quando eu tive um case, eu tive na da Heinz. Durante uma das entrevistas eu tive que fazer isso. E, cara, tinha tanto zero, porque era quilômetro, e era metro, e era coisa, e era sobre pintar as faixas das rodovias da Holanda. Então eu tinha que pensar quantos quilômetros de rodovia tinha, quanto que era o volume de tinta que precisava ir em cada uma das faixas, quantas pistas tinham. Então, foi tanta conta e muita conversão de metro para quilômetro para centímetro, né, da faixa ali, pro volume de tinta. Foi, assim, dificílimo conseguir manter os zeros ali. Deixa eu colocar minha cara maior. Foi super difícil continuar fazendo os cálculos, né, com aquele monte de zero. Então, organize o pensamento de um jeito, vai escrevendo. Provavelmente eles te derem um caso mais complicado, eles vão te dar papel e caneta. Mas o que eles querem ver é como você começa a estruturar o seu pensamento. Beleza, galera? Sempre vai quebrando. O que mais que eu posso fazer aqui? Que informação eu preciso para estimar isso? É a população do Brasil e o número de pessoas que usam fralda. Putz, mas como é que eu vou pensar isso? Eu posso estimar com isso e com aquilo. Então, quando você fala qual é a sua estimativa e qual é a sua razão para aquilo, se na hora você falar, não, eu vou falar que, sei lá,
Metade das pessoas usam fralda. Eles vão falar, mas você acha mesmo? Talvez eles até te corrijam ou te questionem quando se você fizer alguma estimativa muito absurda. Então, sempre vai falando, vai mostrando qual é o seu pensamento, vai quebrando em pedaços menores até chegar em algo que você consiga estimar usando, né, seu corpo, né, usando a medida para o ônibus, ou pensar, não, eu vou fazer mais ou menos, eu sei que a distribuição de população não é igual, eu sei que tem gente, né, que vive mais do que 80 anos, mas aqui é pra gente ter uma ideia, é pra gente ter uma guesstimate, beleza? Eu espero que tenha ficado um pouco claro como a gente pode fazer isso. E sobre mais cases e coisas mais complexas do que esse tipo de entrevista, vai ter no nosso módulo sobre resolução de case. E a gente vai olhar realmente coisas maiores, que a gente tem os dados ali. Esse é um tipo bem específico que aparece em entrevista. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a, sei lá, abrir os olhos de por que eles fazem essas perguntas. Tem gente que acha, meu, que coisa louca, por que eles querem saber isso? Não é para saber se você sabe o número, é porque eles querem te ver pensando, eles querem te ver raciocinando. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado do módulo e que vocês tenham aprendido muito e se sintam bem mais confiantes agora para encarar essas entrevistas. E eu espero vocês no próximo módulo.